Universo Acadêmico de hoje começa com algumas perguntas. A primeira delas é: você sabe o que é dormir bem? Pode pensar na resposta aí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre uma pesquisa da UFN que vai avaliar o sono. Você sabia que até para a guerra existem protocolos? Em instantes, a gente explica melhor e fala de direitos humanos. Dúvidas sobre o imposto de renda? Está aí outro motivo para acompanhar o Universo Acadêmico do início ao fim. Olá, espero que todos estejam bem. Vamos lá, porque o programa já começou, hein? Hoje a mil. Um problema que atrapalha a vida de muita gente será a pesquisa do programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana. Para descobrir como melhorar o sono, o estudo está buscando voluntários. O que é capaz de tirar o sono de qualquer pessoa? Ultimamente é o TFG. Ficar muito tempo no celular perto do horário de dormir. Estágio, ansiedade. Se eu vou conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer na faculdade, né? Eu não ter campo de estágio ainda. Pensar em coisas para fazer amanhã, sabe? Um levantamento da Associação Brasileira do Sono revelou que mais da metade da população tem dificuldades para dormir. São mais de 130 milhões de pessoas que tentam, mas não conseguem descansar. Pessoas que não dormem bem, a longo prazo, podem apresentar como consequências aumento da sonolência durante o dia, com riscos de acidente de trânsito, sintomas como dores de cabeça, aumento da irritabilidade, depressão, dificuldades de concentração. Pode levar ao aumento da pressão arterial, com riscos de infartos do coração e derrames. Além disso, há consequências hormonais, com riscos de obesidade e diabetes. No mundo pós-moderno, diversas são as causas para a insônia. Ainda bem que os tratamentos também avançam. Uma pesquisa do programa de pós-graduação em nanociências da Universidade Franciscana tenta descobrir como a ação de nanoemulsores contidos em óleos para aplicação sobre a pele ou para inalação pode ajudar uma pessoa a sofrer menos na hora do sono. O princípio ativo do produto é de uma planta cultivada em Santa Maria. E como o tamanho da gotícula ela é muito menor, ela pode ultrapassar barreiras fisiológicas e ter uma eficácia maior e mais rápida no nosso organismo. A gente sabe, né, e muitas pesquisas já mostram o impacto da pandemia em diferentes fatores, né, e o sono é um deles. Então, a nossa ideia é associar ele com a nanotecnologia para conseguir aplicar nos voluntários e objetivando, né, que eles tenham um sono de melhor qualidade. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ser voluntária. A participação é de graça. Ela pode ser feita pelo telefone que aparece na tela. A ideia é acompanhar voluntários e voluntárias por cerca de um mês. Todos os voluntários serão reunidos para fazer uma avaliação inicial e todos vão levar para casa o seu frasco de aromaterapia. Algum desses grupos eles vão receber também a massagem com óleo via tópica. O que nós pretendemos e esperamos como resultado é que o óleo de lavanda ele melhore a qualidade de sono desses voluntários. Se você gostou da ideia, aproveite e se inscreva. Enquanto os resultados vão fazer parte dos estudos do curso de mestrado da RUT, as descobertas podem ajudar muita gente a dormir e, quem sabe, a aproveitar um dos melhores momentos da vida para a nossa saúde. E uma boa noite de sono é sempre muito boa, né? Bom, o assunto rende muita conversa e por isso nós convidamos o professor Elison, que apareceu agora há pouco na reportagem, para estar aqui com a gente também no Universo Acadêmico. Está aparecendo ele ali, professor Elison Krug Oliveira, professor do curso de Medicina aqui da Universidade Franciscana e também médico otorrinolaringologista. Não é fácil a especialidade, tem que estudar bastante. Professor, seja bem-vindo ao Universo Acadêmico. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o que é dormir bem, professor? Bom, a população em geral tem ideia de que dormir bem às vezes é uma noite com muitas horas de sono, mas não é bem assim. Tem pessoas que precisam de poucas horas e outras pessoas precisam de mais. Mas dormir bem tem relação com não levar muito tempo para pegar no sono, não acordar muitas vezes à noite e quando acordar, se sentir bem, se sentir repousado. Então, nem sempre a quantidade de horas está relacionada com uma boa noite de sono.
Perfeito. Eu acredito que isso, professor, possa variar de pessoa para pessoa, mas há um tempo mínimo que uma pessoa precisa respeitar e precisa dormir por dia? Em média geral, um adulto saudável dorme em torno de 6 a 8 horas. E isso aí vai diminuindo com o passar do tempo. Um idoso pode dormir um pouco menos. Assim como uma criança, um recém-nascido, precisa de muito mais horas de sono. Perfeito. Bom, professor, a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão mais vaidosas, né? Se cuidam bastante. É verdade que a falta de sono, ou até mesmo dormir pouco, isso acelera o envelhecimento? Sim, o nosso sono ele tem vários estágios. E nos estágios mais profundos do sono, acontecem reações, síntese de proteínas, que fazem limpezas nas nossas células. Quando essas fases não são realizadas adequadamente, acontece morte das células e isso pode acelerar o envelhecimento, sim. Professor, tenho amigos, colegas de trabalho, estou entregando eles aqui agora, que adoram tomar um cafezinho. Ele é prejudicial? Sim. Tudo que for em excesso, né, principalmente se a pessoa tem alguma dificuldade para dormir, então a cafeína deveria ser evitada, né, próximo da hora do sono. Perfeito. Para encerrar esse nosso bate-papo, professor, eu gostaria que o senhor desse aí 2, 3 dicas que as pessoas podem, de certa forma, assim, assimilá-las e poderem dormir melhor, poderem descansar melhor. Bom, a gente sempre orienta, né, tentar ter uma rotina, né, um horário que seja rotina para tentar dormir, evitar tudo que influencia o sono, como luz e temperatura, deveriam ser evitados. Por exemplo, fazer exercícios muito próximo da hora de dormir, que eleva a temperatura do corpo, pode ser prejudicial. Refeições muito pesadas também, próximo da hora de dormir, podem atrapalhar o sono. E uma coisa muito importante que tem acontecido, principalmente com nossas crianças, né, o uso de telas, celulares, televisão, computadores, tentar evitar, né, de ter esses equipamentos dentro do seu quarto, próximo à sua cama, porque a luz, ela é um relógio que regula bastante o nosso sono. Talvez o principal, provavelmente é o principal relógio que regula o nosso sono. Então, evitar as telas principalmente, né? E hábitos de vida saudáveis, né? Evitar o tabagismo, álcool próximo da hora de dormir, tudo isso aí ajuda na higiene do sono. Tá certo, quero agradecer a sua participação aqui, primeira participação aqui no programa Universo Acadêmico, o doutor Elison Krug Oliveira, é professor também aqui do curso de Medicina da Universidade Franciscana. Até uma próxima oportunidade, professor, e muito obrigado por essas dicas. Tomara que as pessoas consigam finalmente descansar aí por conta do sono. Um abraço. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Pessoal, agora a gente tem um recado e um convite para quem tem dúvidas com o imposto de renda. 30 de abril é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. E não tem jeito. Quem recebeu este valor aí, ó, ou até mais em 2021, precisa declarar. E além disso, tem outros contribuintes também, né? Que são aqueles que têm bens superiores a 300 mil, ou até mesmo rendimentos isentos, né? Superior a 40 mil. Mas e se a pessoa não declarar? Pode ter o CPF suspenso durante o ano calendário de 2022. Para acabar com outras dúvidas também, o curso de Ciências Contábeis da UFN vai realizar uma palestra no próximo dia 30 de março. A entrada é de graça, não é mesmo, professora? Isso mesmo, né? Nós estamos preparando uma palestra, né, sobre imposto de renda, né, no dia 30 de março, a partir das 18h30, né, no Salão Acústico do Prédio 14, né? Então, estará sendo feitas as inscrições através de um link que vai constar lá na página do Facebook do curso de Ciências Contábeis. Anote aí, 30 de março, às 6h30 da tarde. Mais detalhes também pelo Facebook do curso de Ciências Contábeis da Universidade Franciscana. São informações bem importantes e bem valiosas para essa época do ano. Pessoal, é bem difícil ver o atual conflito entre Rússia e Ucrânia e não lembrar da Segunda Guerra Mundial. A destruição provocada por ela exigiu limites para conflitos armados. Aliás, eles são protocolos que devem ser respeitados por países em guerra. Pode parecer estranho, mas sim,
eles existem. E para a gente entender um pouquinho melhor quais são esses protocolos, por que eles existem, os motivos, né? A gente vai conversar agora com o professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, professor Márcio Bernardes, que dá aulas da disciplina de Direitos Humanos aqui na UFN. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Professor, que história é essa de protocolos de guerra? Eles existem, professor? Pois é, existe. As pessoas estranham, né? Mas mesmo o auge da barbárie humana, que é a guerra, no meu ponto de vista, tem direito, tem regramentos, tem situações que tentam, pelo menos, diminuir os impactos dessa guerra na população civil. Existem, pelo menos, desde o século XIX, quando se inicia pela primeira vez as tratativas ali de alguns regramentos na guerra para atender feridos e daí por diante. É quando nós temos ali a primeira Convenção de Genebra, em 1864. De lá para cá, até 1949, aí sim, depois do término da Segunda Guerra Mundial, temos aí a consolidação daquilo que nós chamamos Convenções de Genebra, que são 4 convenções consolidadas, então, em 49, que tratam do que nós chamamos de direito de guerra, ou direito humanitário, né, para impor alguns limites, né, sobre a barbárie que é a guerra, como eu falava inicialmente. Sim, se a gente fosse determinar quais são eles, professor, tem como determinar para a gente? É difícil, eu acho que eu ficaria 30 minutos aqui lendo, né, se fosse listar todos os direitos constantes das Convenções de Genebra e também do Tribunal Penal Internacional, né, o Estatuto de Roma. Mas lá no Estatuto de Roma, no artigo 8º, já deixa claro que são crimes de guerra todos aqueles que atentam contra as Convenções de Genebra e traz esse artigo alguns exemplos. Homicídios, por exemplo, dolosos, deliberados, ataque deliberado à população civil, a organizações internacionais de ajuda humanitária, rompimento quando há, por exemplo, sinalização de paz, utilização de determinadas armas que venham a causar excessivo sofrimento às pessoas, crimes relacionados a prisioneiros de guerra, tortura, estupro. Esses todos são crimes elencados dentre aqueles chamados crimes de guerra, dentre outros, é claro. Sim. Professor, a gente está acompanhando, infelizmente, eu diria assim, né, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né, professor? E ambos os lados fazem acusações de violações de direitos humanos, violações de protocolos de guerra e tudo mais. O que está faltando para um e para outro lado, de certa forma, falar a verdade, professor, e para a gente que possa identificar quem de fato está cometendo ou não algum tipo de crime de guerra? Alguém já disse, quando se entra numa situação de guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então é difícil a gente mensurar isso, e sobretudo num mundo que a gente vive, né, que enfrenta várias guerras. A Ucrânia não é a única, nós tivemos exemplos recentes em Síria, Afeganistão, guerras tão graves, né, tão graves quanto a da Rússia e da Ucrânia. O fato é que qualquer guerra viola, de fato, direitos humanos, e mesmo esses países que agora estão envolvidos na guerra, diretamente, porque há outros indiretamente envolvidos, já vinham há muito tempo um histórico de violação de direitos humanos. Tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, internamente, já tem um histórico de grandes violações de direitos humanos. A Ucrânia, por exemplo, com a ascensão de neofascismos, né, de toda a ordem e com perseguições, a própria Rússia com o rompimento de direitos assim de pessoas quanto à questão da sexualidade, quanto à questão de gênero. Então, são países, assim como diversos outros no mundo, que têm um histórico não muito positivo nesse sentido. Então, é difícil dizer o que falta, né? Falta, primeiro, que as pessoas tenham mais consciência, que nós possamos trabalhar em perspectivas de paz, de acordos, de saídas diplomáticas, né? Fortalecer, quem sabe, instituições como a ONU, que nos últimos anos está tão enfraquecida, para que a gente possa resolver conflitos não dessa forma tão horrorosa, né? Não teria outra palavra, como a guerra. Sim, uma guerra, ou seja, nunca é justificável, né, professor? Professor, eu lembro que dia 24, né, de março é o Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre graves violações dos direitos humanos e pela dignidade das vítimas. Eu gostaria que só o senhor explicasse para a gente, até para encerrar esse nosso bate-papo, que direito é esse, professor? Veja bem, um excelente tema hoje, né, realmente é a data comemorativa do Dia do Direito à Verdade. Esse dia foi instituído pela ONU
a partir do assassinato, né, do Monsenhor Oscar Romero, em El Salvador. Ele era uma pessoa que pregava a paz e denunciava os crimes contra os direitos humanos ocorridos naquele país. Ele foi assassinado durante uma missa. E, a partir daí, se instituiu esse dia como um dia de reflexão e inclusive, de fomento, né, da discussão sobre esse direito, que é um direito tanto individual, das pessoas que foram vítimas de violação de direitos humanos, que essa memória, né, não se perca, que se saiba quem foram os perpetradores, né, dessas violações, quanto um direito coletivo, é um direito dos povos a saber da sua história, a saber das suas violações. Nós, no Brasil, temos isso, sofremos em parte justamente por não termos aí preservado a memória dos tempos da ditadura civil-militar e de todos os horrores que nós tivemos, né? Então, realmente é uma data muito importante e muito bem lembrada, Rogério. E justamente em períodos de guerra, em que há grandes violações, certamente as vítimas no futuro, né, têm o direito, né, de manter essa memória para que essas coisas nunca mais aconteçam, né? Professor Márcio Bernardes, professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico, fazendo esclarecimentos bem importantes a respeito, né, dessa questão envolvendo os direitos humanos. Professor, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Valeu, professor. Pessoal, a Universidade Franciscana fez a entrega de materiais escolares arrecadados durante a campanha promovida pelos cursos de licenciatura. Ela foi realizada lá no período de volta às aulas. Eles foram recolhidos pelo Banco de Alimentos aqui de Santa Maria. Muitas doações vieram em dinheiro, o que possibilitou também a compra de cadernos, dicionários, lápis de cor, canetinhas e outros materiais. O Banco de Alimentos agora fará a distribuição para os alunos de escolas públicas da cidade. Uma iniciativa muito bacana e que vai ajudar muitos estudantes que retornaram às aulas presenciais em 2022. Já nós retornamos na próxima segunda-feira com mais informações aqui da Universidade Franciscana. Um bom fim de semana e um abraço para todo mundo também. Tchau!